Fala, turma, beleza? Rafael Simeone falando aqui com vocês, pós-doutor em Direito, especialista em Filosofia do Direito, Teoria do Direito, Sociologia Jurídica, e hoje com o olho roxo. E o pessoal não acredita na história, como é que eu ganhei esse olho roxo. Mas eu vou contar para vocês, antes de começarmos o nosso trabalho aqui. Sexta-feira estava estressado, depois do trabalho, na universidade. Fui para um bar daqueles bem risca-faca, sabe? Tomei umas cachaças e começou uma briga, aquele tipo de briga de garrafa, sabe? Garrafa voando para todos os lados, cadeira sendo quebrada nas costas de um, a mesa sendo quebrada na cabeça do outro, e eu estressado de vou brigar também. E me meti na briga. E bati em todo mundo. E acabei levando uma pancada aqui, tive que tomar uns pontos. E vai ficar roxo agora por um tempo, mas passa logo. Isso aqui tá tudo bem. Nem doeu muito. Enfim, coisas que acontecem. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto. Se você acha que essa história não combina muito com a minha personalidade, tá? Se inscreva aqui nos comentários. É que o pessoal que não me conhece pode achar que isso é verdade, ou que isso é impossível. Imagina que o professor Rafael Simeone iria brigar dessa forma, né? Ai, estamos só zoando. Vamos para o nosso trabalho aqui. Esse aqui é um texto, é um resumo expandido, na verdade, nós vamos fazer uma revisão aqui final para enviar para um congresso bem importante que vai ter aqui no Brasil, do pessoal da hermenêutica jurídica. É a turma do grupo da hermenêutica jurídica mais importante aqui do Brasil. Então a gente fez uma temática aqui, eu e a Maria Fernanda, que é atualmente a minha bolsista monitora da disciplina, e a gente escolheu resgatar uma problemática que ela foi muito estudada assim, no final dos anos 90, início dos anos 2000 aqui no Brasil, mas ela ficou só no campo assim, tipo, da pós-graduação, uma discussão assim, mais de alto nível, né? E hoje, no nível da doutrina jurídica, isso aqui é uma confusão, uma mistura, né? Razoabilidade e proporcionalidade, o pessoal está misturando tudo, e na jurisprudência também. E até talvez pela influência de ministros do STF, como é o caso do Luiz Roberto Barroso, né? Ele tem um artigo, inclusive, bem interessante sobre razoabilidade e proporcionalidade. Influência de juristas importantes também que estudaram esse assunto, né? É o caso do Lenny Streck, também aqui no Brasil, o nosso professor Wilson Steinmetz, lá do Rio Grande do Sul, o Virgílio Afonso da Silva, da USP de São Paulo, também já estudou sobre isso, e também, deixa eu ver cadê o livro dele, do Lucas, não está aqui, acho que eu levei ele lá para a faculdade e acabei deixando lá na minha sala. O Lucas Laurentiis também tem uma obra fantástica que ele fala sobre o princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro, contando toda a história, né, toda a tradição, toda a criação, o desenvolvimento, né, desse instituto que vem lá da Alemanha até os dias de hoje. Uma obra assim, de referência, bem importante também para compreender melhor essa questão. E não podemos esquecer também do Humberto Ávila, né, que em 2 livros dele, se não me engano, é no livro sobre os princípios, né? Teoria dos princípios, ele também trabalha essa diferença entre razoabilidade e proporcionalidade, além também de hoje de uma obra que foi uma indicação do professor Wilson Steinmetz, inclusive, que tá aqui nas referências, né? Vamos ver, deixa eu pegar aqui nas referências, que essa é mais atual, que é a do... Aqui é a do Lucas, ó, essa aqui é muito boa. A proporcionalidade no direito constitucional. A do Willis também. A gente não colocou ainda aqui nas referências, então eu vou falar para vocês, espera aí. Que nós vamos ter que colocar depois. É que o livro não chegou ainda, nós temos que dar uma pesquisada melhor nessa obra, que é o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, do Carlos Roberto Siqueira Castro. Essa obra também a gente vai
dar uma estudada nela para poder também contemplá-la aqui nessa pesquisa, tá? Então, por que motivou a gente estudar e escrever um resumo expandido sobre isso, pessoal? É porque, tirando esses caras que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Que são as pessoas que começaram, né, a se debruçar nessa diferença entre razoabilidade e proporcionalidade. Se tu pegar hoje os manuais do direito, né, as doutrinas, a dogmática jurídica do direito público, pessoal, geralmente, não vamos dizer assim que são todos, tá? Mas a grande maioria dos principais, inclusive, tá? Eles tratam razoabilidade e proporcionalidade como se fossem sinônimos ou como se fossem princípios intercambiáveis entre si, tá? E pessoal, na verdade eles não são exatamente sinônimos, tá? O objetivo nosso é mostrar que eles servem para finalidades diferentes e eles têm uma estrutura também diferente, ok? A importância prática disso é que você aplica a razoabilidade em algumas situações e para alguns objetivos, e a proporcionalidade serve para outras aplicações, outros objetivos, tá? Então, de uma forma bem resumida aqui, antes da gente fazer a revisão do texto, tá? Vou fazer uma explicação bem resumida, assim, tá? A razoabilidade, pessoal, tem uma tradição mais ligada à cultura norte-americana e britânica, certo? A razoabilidade é um termo que aparece muito nos autores norte-americanos e britânicos. Se vocês lembrarem do Neil McCormick, que foi um grande pensador da teoria da argumentação jurídica, né? Não confundo com o Perelman, tá? O Perelman é belga, né? É europeu continental. O Neil McCormick, que faleceu há poucos anos atrás, ele é da Escócia, se não me engano, tá? A nacionalidade dele, acho que ele é da Escócia. E ele foi um cara muito importante assim para difundir essa ideia, né, de razoabilidade como uma forma de argumentação jurídica, tá? Só que a partir de McCormick, esse termo razoabilidade ele se torna, digamos assim, usado para várias finalidades no direito norte-americano. Mas ele tem uma certa identidade, tá? E é aqui que começa a misturar um pouco com a cultura germânica. Olha só, porque a razoabilidade ela vai ser entendida como aquela coisa da proibição do excesso e proibição da proteção deficiente, que também tem na cultura germânica, tá? Por isso que a gente entende um pouco assim essa confusão, tá? A proibição do excesso e a proibição da proteção deficiente, turma, ela tem a ver, portanto, com uma experiência mais ligada à proteção dos direitos individuais em relação ao poder do Estado, certo? Então ela é muito propícia para a aplicação no direito administrativo, ok? É ali que surge, né, basicamente, toda essa cultura, esse desenvolvimento do princípio da razoabilidade. Já a proporcionalidade não. A proporcionalidade, ela até diria até que ela é mais sofisticada do que a razoabilidade. Porque a proporcionalidade, essa sim então tem uma tradição bem ligada à cultura germânica, né? Que se desenvolve ali a partir da jurisprudência dos interesses lá da Alemanha, da ideia de ponderação, tá? Ponderação que tem a ver com proporcionalidade, né? Razoabilidade não, tá? São coisas diferentes agora nesse aspecto, certo? E a proporcionalidade, ela trabalha com juízo de adequação, de necessidade e de proporcionalidade em sentido estrito, também chamado de ponderação ou balanceamento, perceberam? Isso é uma coisa bem da Alemanha, tá? Vejam, Robert Alexy, que é um dos caras mais importantes hoje nessa questão da ponderação de princípios, né? Ele trabalha justamente com proporcionalidade, não com razoabilidade, entenderam? Já os pensadores dessa tradição anglo-saxã, especialmente os norte-americanos hoje, né? Eles falam mais em razoabilidade do que proporcionalidade. Por quê? Porque eles trabalham com essa forma de compreensão que se chama razoabilidade, que tem a ver com a proibição do excesso e a proibição da proteção deficiente, tá? E pessoal, reparem que a gente não pode aprofundar isso agora, a gente tem que revisar isso rápido, né? Maria Fernanda tem que enviar isso para a submissão do negócio, então não posso perder muito tempo agora explicando isso para vocês. Numa próxima ocasião, e com um olho melhor, esse aqui, né? Com esse olho melhor, a gente pode falar isso por mais tempo e tal. Ainda mais se vocês pedirem, né? Se escreverem aqui nos comentários. Explica mais sobre isso, professor. A gente vai dedicar um vídeo mais aprofundado, contando toda essa história para vocês, tá? Então, olha que coisa interessante que acontece, pessoal. A proibição do excesso e a proibição da proteção deficiente, que são atributos da razoabilidade,
são muito parecidos com a primeira etapa, que é a etapa da máxima que a gente chama da adequação lá da proporcionalidade. Proporcionalidade trabalha com 3 etapas: adequação, necessidade e ponderação, em sentido estrito, tá? E essa ideia da proibição do excesso e proibição da proteção deficiente tem muito a ver com essa primeira etapa, tá bem? E também tem um pouco a ver com a segunda, né? Porque a ideia do juízo da necessidade também tem a ver com você equilibrar, né? Otimizar essa relação entre evitar o excesso, né, e evitar a proteção deficiente dos direitos, tá? E só para lançar uma provocação aqui para vocês, um exemplo prático disso aqui no Brasil, não estou dizendo que deve ser assim, tá? Estou só dizendo assim que poderia ser assim, né? Pensem nas multas de trânsito por excesso de velocidade, tá? Olha que exemplo interessante. Veja que aqui no Brasil, turma, a multa por excesso de velocidade, ela é definida pelo governo federal e ela é definida com um preço fixo, né? Então tu tem assim, uma multa em que tu excedeu até 20% do limite, o valor é X, é aquele preço fixo, né? E se você excedeu acima de 20% do limite, aí o valor da multa é um outro preço fixo, tá? Isso acontece com as multas também de estacionamento no lugar proibido, de dirigir sob efeito de álcool, né? Várias ultrapassar em lugar proibido, né? Valor fixo, valor determinado. Muito bem. Agora, olha o raciocínio da razoabilidade. Olha que interessante. A razoabilidade pergunta o seguinte, ó. Mas espera aí, a gente vive num país com muitas desigualdades sociais. Existem pessoas que andam com automóveis de altíssimo padrão e que para essas pessoas, talvez o valor da multa de excesso de velocidade não faça diferença quase que nenhuma no orçamento, né, de um proprietário, né, de um veículo caríssimo, tá? Já o proprietário de um veículo, que é aquele trabalhador, sabe o Fiat Uno 88 com a escada em cima, sabe aquele estereótipo, né, do trabalhador que tem o seu carrinho ali, né, para fazer um serviço ali, outro serviço lá. Gente, para essa pessoa, a mesma multa, ela pode ter um valor insuportável, perceberam? Ou seja, o preço da multa fixo igual para todos, tá? Sem respeitar essa diversidade, né, de renda, de patrimônio que existe no Brasil, que a gente chama isso de desigualdade social, ela pode ferir o princípio da razoabilidade. Porque nesse jogo da proibição do excesso e da proibição da proteção deficiente, estão acompanhando o raciocínio, tá? Você pode chegar à conclusão de que seria razoável que as multas de trânsito no Brasil fossem definidas conforme um percentual sobre o valor do veículo que pratica essa multa. Perceberam? E não sobre o valor fixo. Porque esse valor fixo, para uma pessoa muito pobre, ela pode se tornar um valor insuportável. A pessoa vai dizer, tá bom, ó, fica com o meu carro, não tem jeito, eu não vou conseguir pagar essa multa. Ou tudo que eu trabalhei no mês se foi para poder pagar essa multa, percebem? Já uma pessoa que tem uma condição financeira muito rica, né, e sabe que o Brasil é um país marcado pela desigualdade, né, para essa pessoa pagar uma multa de trânsito qualquer não significa absolutamente nada. Então veja que até a proteção do bem jurídico tutelado ali, né, também sofre, né, uma influência disso. E se você definir o valor de uma multa de trânsito não por esse valor fixo, né, definido pelo governo, mas por um percentual em cima do valor do automóvel, o mesmo valor que é usado para o cálculo do IPVA, por exemplo, né, um 0,05%, né, o valor, não sei também quanto que seria, tá, mas você teria um critério ali agora, vamos dizer assim, mais razoável, né, de equilíbrio, de justiça, no caso concreto, para essas situações, perceberam? A proporcionalidade é diferente, meus caros. A proporcionalidade, ela tem a ver com colisão de direitos, com colisão de princípios, especialmente, né? Proporcionalidade hoje, especialmente nessa tradição de Robert Alex, né, que é a mais atual, ela tem a ver justamente com uma metodologia de resolução desses problemas que envolvem colisão de preceitos fundamentais, tá? E a explicação disso tem outros vídeos, procurem aqui no nosso canal sobre princípios em Robert Alex, sobre ponderação e tal, tem vídeos vários explicando especificamente a proporcionalidade, beleza? Então, turma, vamos ver como é que ficou o nosso texto aqui, e fazer agora uma revisão final, antes de enviar para a Maria Fernanda fazer então todo o processo, né, de inscrição
desse trabalho para apresentação no Congresso. Razoabilidade e proporcionalidade hermenêutica do direito público, semelhanças e diferenças. Ó, veja que esse título ele ainda não é o melhor título assim possível, porque a gente até estávamos pensando isso ontem. É porque, para quem é da área, isso aqui é óbvio. Tipo, pá, que sem graça esse artigo, né? Porque é óbvio que tem diferenças, né? Só que quase todo mundo da dogmática costuma misturar isso. Então, veja, não é tão óbvio assim. Mas a gente ainda vai pensar um título melhor, tá? A gente ainda vai pensar um título que expresse ainda mais a problemática dessa diferença entre razoabilidade e proporcionalidade no sentido assim mais contemporâneo, tá? É uma prática jurídica mais significativa, né, nos dias de hoje. Mas vamos com calma, esse aqui é só um resumo expandido, né? É uma primeira proposta. A gente vai ter um tempo depois, e se vocês quiserem sugerir também aqui nos comentários, né, sejam todos muito bem-vindos, tá? Para sugerir um título melhor que expresse essa problemática da forma como a gente está pensando, tá? Então aqui temos os nomes, né, dos autores. Maria Fernanda, graduando no curso de Direito, integrante do grupo Direito e Arte, bolsista em Iniciação Científica da FAPEMIG. Muito bem. E a minha qualificação não pode ter mais que 3 linhas, segundo as normas do edital. Vamos até resumir mais aqui, vamos colocar só Direito, pós-doutor em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em Direito Público pela Unicinos. Ah, não, vamos manter, já que estamos dentro das 30 linhas, né? Mestre em Direito pela UX e graduação em Direito pela UX, professor e coordenador do PPGD da FDSM, e professor do PPG-Dux da Univas e pesquisador líder do grupo Direito e Arte e Margens do Direito também. Vou botar os dois dos grupos de pesquisa. Margens do Direito. Aí, ó, sabia que ia pular para 4 linhas. E Direito e Arte, CNPq, PPGD, FDSM. Vamos ter que fazer então, vamos tirar aqui essa descrição tão pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e doutor em Direito, só também. É isso aí, fechamos as 3 linhas conforme o edital. Olha a importância, pessoal. Na introdução a gente quer demonstrar a justificativa, né? Olha a importância. Ó. Desde a Constituição Federal de 88, a Ordem Jurídica Brasileira incorporou princípios de direito público que rapidamente conformaram diversos ramos do direito administrativo. Dentre eles, a razoabilidade e a proporcionalidade das decisões. Muitas pessoas falam até que eles são princípios implícitos, que eles não estão previstos. E eles estão. Olha aqui, ó, a gente está mostrando. Ó, expressamente previstas no direito brasileiro, no artigo 21, parágrafo único da LINDB, artigo 2º da Lei 9.784, que essa aqui é a lei do processo administrativo em nível federal, né? E artigo 8º do CPC, expressamente, os dois, tá? Razoabilidade e proporcionalidade, tá? Como também em uma série de súmulas, e deve ter outras legislações que a gente não consegue lembrar de cor todas elas, tá? Mas depois com mais tempo a gente vai identificando. E se vocês puderem ajudar a gente também, escrevam nos comentários outras legislações que também citam razoabilidade e proporcionalidade de forma expressa, né? De forma positiva na nossa ordem jurídica brasileira. Como também em uma série de súmulas e precedentes dos tribunais superiores, a razoabilidade e a proporcionalidade são, contudo, aplicadas em geral como sinônimos. Essa é a problemática, tá? Essa indiferenciação reaparece também na dogmática jurídica em geral, que ora não vê relevância na distinção, ora as considera como sinônimos, tá? Entretanto, existem historicamente importantes diferenças entre razoabilidade e proporcionalidade. Eu não sei se seria o caso já aqui de falar desses autores que eu narrei para vocês antes, que já falavam essa diferença, né? Porque a gente vai citar todos eles, tá? Mas de repente, seria o caso aqui, é que é um resumo expandido, né? Também a gente não tem muito espaço. E nós vamos ter até que tirar partes aqui, porque eu estou vendo o limite
o limite nosso é 4 páginas, já estamos com 5, então vamos deixar 100 por enquanto, né? Elas não só possuem estruturas discursivas diferentes, como também apresentam finalidades diferentes. Além disso, a razoabilidade tem origem estadunidense e está relacionada à ideia de equilíbrio e equidade na aplicação do direito. Não vamos limitar na origem estadunidense, porque se a gente lembrar do McCormick, ele era também, fazia parte, enfim, né, do Império Britânico, né? Suíça, Suécia, Escócia, nada a ver Suíça e Suécia, desculpem, Escócia. Então eu vou colocar assim, ó, tem origem anglo-saxã, né? Porque aí abrange toda a cultura jurídica de língua inglesa e está relacionada à ideia de equilíbrio e equidade na aplicação do direito. Perfeito. Aliás, esse aqui é um estudo interessante também. Se tanto a proporcionalidade quanto a razoabilidade, elas não são, de alguma forma, desenvolvimentos ligados à noção da aequitas, né, dos romanos, que é muito parecida, né? Não tinha essa forma assim tão metódica de observação, mas a ideia, né, do equilíbrio, da proibição dos excessos, né, tem tudo a ver com a aequitas dos romanos, da época da República Romana. A proporcionalidade, por sua vez, advém de uma cultura jurídica da Alemanha, desenvolvida a partir da jurisprudência dos interesses. Aí aqui a gente vai usar a letra maiúscula, porque nós estamos designando a jurisprudência como uma escola, né? Como um nome próprio. E diz respeito à suportabilidade das sanções legais e está ligada à ponderação. A ponderação. Aliás, vou até especificar mais, ligada às máximas. As máximas da adequação. E a adequação é muito próxima, né, da razoabilidade. Necessidade e ponderação. Ponderação. Nem vou colocar a ponderação em sentido estrito ou proporcional em sentido estrito, né? Os dois conceitos estão intrinsecamente conectados ao direito e sua diferenciação é de suma importância. Suas distinções a priori se dão no ponto de vista estrutural, já que a razoabilidade faz a proibição do excesso e a proibição da proteção deficiente, enquanto a proporcionalidade trabalha com adequação, proporcionalidade e ponderação em sentido estrito. Bem como, a posteriori, existem diferenças referentes à finalidade desses conceitos. A razoabilidade busca entender se a sanção jurídica no caso concreto não é exagerada ou insuficiente para a tutela do bem, ao passo que a proporcionalidade trata da colisão de princípios apenas. É isso aí, meus caros. Hoje, né? Eu sei que antigamente era colisão de interesses, né? Se fazia a ponderação de interesses, depois a ponderação de bens, a ponderação de valores, até chegarmos hoje com Robert e Alex a ponderação dos princípios. Mas também a gente não pode explicar tudo, né? Temos que supor aí um conhecimento prévio também dos leitores, né? Essa pesquisa objetiva é explicitar as diferenças estruturais e funcionais inscritas na história dos conceitos de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a demonstrar as diferentes possibilidades e âmbitos de aplicação. Desenvolvida com método analítico e técnica de revisão bibliográfica. Vamos colocar mais uma informação aqui, elegendo como corpo da pesquisa a literatura jurídica nacional de direito público. Do direito público, que é a turma do direito administrativo em geral, né? Isso abrange o direito ambiental, direito eleitoral, direito de trânsito, tributário e assim por diante.
razoabilidade e proporcionalidade. E a jurisprudência, talvez, bem como alguns precedentes. É que teria que explicar o critério aqui, né? Ah, meus caros, precedentes tem muitos que invocam isso. Melhor não citar os precedentes. Na metodologia, não. A gente vai citar precedentes também como ilustrações, como exemplificação, mas de uma forma não assim em termos metodológicos, porque senão nossa pesquisa vai ficar inconsistente, né, nesse caso. A jurídica nacional atual, do direito público atual, que procura conceituar razoabilidade e proporcionalidade. Foi. Razoabilidade e proporcionalidade são consideradas em geral como sinônimos ou como conceitos intercambiáveis. Luiz Roberto Barroso, vamos seguir o padrão só assim. Barroso afirma que se nada impede que se atribuam significados diversos à mesma palavra, com muito mais razão será possível fazê-lo em relação a vocábulos distintos. Aqui a gente vai poder resumir. Não precisamos fazer essa citação porque ela não é tão relevante assim. A gente pode resumir um pouco dessa forma. Quer ver? Como sinônimos ou como conceitos intercambiáveis. Isso aqui é o que o Barroso afirma. Então, já está aqui pronta a referência. Barroso, página 259 desse artigo. E como é o mesmo, autor, aqui é uma obra mais antiga. Vamos colocar a antiga antes, na ordem cronológica. Ah, tá. Esse texto aqui, a gente não encontrou ele ainda, do Streck. Depois a gente tem que voltar aqui. Eu vou marcar aqui como 3 pontos de interrogação para a gente depois localizar e não esquecer também essa parte. É um texto que está publicado na revista da Juris, lá do Rio Grande do Sul. Razoabilidade e proporcionalidade expressam condições jurídicas diversas e o fato de possuírem objetivos semelhantes não autoriza o tratamento de ambos como sinônimos. Aqui o Humberto Ávila, né, que fala isso. Aqui também, já que é o mesmo, vamos colocar assim. O mesmo autor. E a mesma afirmação. A regra da proporcionalidade, aí vem a explicação, tá? Por outro lado, a razoabilidade tem a proibição de excesso, proteção deficiente. Aqui esse Silvio é o Virgílio, certo? É um artigo bem legal também do Virgílio, lá de 2002. Eu falei para vocês que essa época que se tornou uma coisa meio da moda, assim, essa discussão, mas ela acabou ficando só num nível muito de pós-graduação, sabe? Não foi para doutrina, por isso que a gente acha que é relevante, né? Relembrar a galera dessa questão. E isso aqui é interessante também, da irrazoabilidade, O Willis chama a atenção disso lá da Inglaterra. E dá exemplos também, legal. Aí vem os resultados. Assim, nota-se que a análise conjunta da proporcionalidade e razoabilidade avalia se a restrição, essa vírgula é facultativa, então a gente tira, se a restrição é suportável ou excessiva, formando um só teste. Negar a existência de um desses vícios implica em afastar a possibilidade do segundo. Basta perceber que tal comunhão não é necessária e que os testes podem ser avaliados com base em 2 perspectivas e 2 técnicas totalmente distintas e autônomas.
E ao invés de resumir, a gente está aumentando cada vez mais, né? E autônomas, para notar que proporcionalidade e razoabilidade podem ser provas diferentes. Provas de validade diferentes. Tal distinção traz, por outro lado, um ganho analítico e prático à análise dos limites da medida estatal interventiva, pois, como demonstra a gente tirou o caso, porque não tem espaço. Na publicação definitiva, não no resumo, a gente vai colocar os casos, tá? Traz, por outro lado, um ganho analítico e prático à análise dos limites da medida estatal interventiva, pois nem sempre a excessividade da intervenção de direito está acompanhada da insuportabilidade de seus efeitos. É isso aí. Como bem observou o Lucas. O livro do Lucas é muito bom. O que é essa referência aqui? Ah, tá. A decisão do caso. Tá. Ah, tá. A Maria Fernanda trouxe a referência completa aqui, para quem quiser se aprofundar e ler esse caso lá no original, né? Legal. A confusão acontece... Não sei se o verbo confundir seria o melhor aqui, porque a gente também não está querendo xingar o pessoal ou desmerecer, né? É que existem semelhanças também, né? Então vamos trocar esse verbo, vamos trocar essa expressão. A utilização como sinônimos acontece também no campo terminológico, pois no Brasil a proporcionalidade isso aqui é verdade, hein, pessoal? Ó, sinto muito se vocês chamam a proporcionalidade de princípio da proporcionalidade, tá? Eu sei que muita gente chama e tal, mas tecnicamente ela é uma regra. E nesse caso o Robert Alex ele até tem razão, né, de falar que é regra. Quer dizer, também de acordo com a teoria do Robert Alex, né? Se você seguir um outro marco teórico, é possível também dizer que é princípio. Mas quem segue Alex não pode dizer que a proporcionalidade é princípio, né? Porque na teoria dele não é. A gente tem outros vídeos explicando o porquê disso, tá? E aqui a gente explicou também, quer ver? Ó? Alex afirma que os subelementos da proporcionalidade devem ser classificados como regras. Essa referência 85, será que é o livro original em alemão da teoria de direitos fundamentais? É porque a tradução brasileira ela não tinha em 85. É a original, sim. A gente podia citar a tradução brasileira, só que o meu livro da tradução do Virgílio, eu nem tenho ele aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho, acho que, uma versão em italiano desse livro, que é uma língua um pouco mais amigável, né? A língua portuguesa, ou talvez a versão em espanhol. Depois a gente procura isso, senão vão perder o tempo de vocês aqui também, comigo procurando as referências aqui. Proporcionalidade não é um fundamento ou um objetivo ético, mas sim uma técnica, um método, uma forma de compreensão cuja aplicação é, seguindo a linguagem de Alex, uma questão de tudo ou nada, ou seja, uma regra. Conclusão. Aqui são os resultados. Tal prática influencia diretamente o bem-estar democrático. E ao ocorrer frustração do que se entende como razoável proporcional, suceder-se a desconfiança no judiciário, que tanto ameaça a democracia. E não é verdade? Olhem, pessoal, como existe hoje, né,
uma desconfiança, essa coisa, né, que tem no Brasil, né, o tempo todo. Daí a necessidade de discernimento e individualização da razoabilidade e proporcionalidade para que transcorram na justiça brasileira decisões mais acertadas na dimensão empírica, levando em consideração as diferenças estruturais e de finalidades. Que serão abordadas ao longo da pesquisa. Ao longo desta pesquisa. Alguns autores, alguns professores entendem que a pesquisa não é isso aqui, que isso aqui é o resultado de um projeto maior, né? Então eles preferem dizer assim, ao longo do artigo ou desse trabalho. Não deixa de ser uma pesquisa também, né? Por isso que a gente chama também de pesquisa guarda-chuva e os diferentes desdobramentos, né? O pessoal tem um pouco de frescura também, né? A galera começa a repetir alguma coisa que ouviu sem pensar, sem entender muito bem o porquê que está acontecendo, né? Teorias fundamentais. Tá, aqui está o livro em português, a tradução, né? Que é de 2015, então a gente tem que corrigir também aquela questão. Tá, beleza. Tá com 5 páginas. Olha, saiu um pouquinho. A gente precisa tirar alguma parte aqui. Vamos diminuir esse parágrafo. Daí a necessidade de discernimento e individualização das diferenças estruturais e de finalidades entre razoabilidade e proporcionalidade, que serão abordadas ao longo deste trabalho. Vamos tirar mais alguma coisa aqui. Pera aí, gente. Resultados. Proporcionalidade não é necessária e os testes podem ser, e os respectivos testes podem ser avaliados com base em 2 perspectivas totalmente distintas e autônomas. Distintas e autônomas. Gente, continua com 5. Puxa vida. Falta só um pouquinho para tirar. Vou colocar assim, ó. Outra distinção importante está no fato da proporcionalidade ser tratada equivocadamente como princípio. E não como regra. Alex afirma que os subelementos da proporcionalidade devem ser classificados como regras. Mas sim uma técnica, um método, uma forma de compreensão cuja aplicação é: tá, agora não tem mais o que tirar aqui. Vamos ter que tirar agora aqui do desenvolvimento, né? Da discussão. São os casos típicos de colisão entre direitos fundamentais.
desproporcionais. Aqui a gente vai tirar. E continua com 5 páginas. Tá começando a dar desespero, hein? E realiza isso por meio do exame da adequação, necessidade e proporcionalidade. Vou botar aqui ponderação. E ponderação em sentido estrito. Beleza. Por outro lado, a razoabilidade trabalha com a proibição de excesso e da proteção deficiente. Vamos tirar isso aqui também, porque é uma informação histórica interessante, mas também não é tão necessária para o nosso argumento. A gente podia linkar isso aqui numa frase só, quer ver? Antes se falava apenas em Übermaßverbot. Ponto. Depois, talvez pela contribuição de Klaus Wilhelm Canaris, aí a gente vai colocar conforme Silva, porque foi ele que identificou isso. O Virgílio. Aqui, ó. Hein? Vocês acham que pesquisa é uma coisa simples, né? Depois, talvez pela contribuição de Klaus Wilhelm Canaris, e é o Silva que identifica isso, tá? Começou-se a falar... Não. Incorporou o Hunter. A razoabilidade incorporou também o Hunter. Direitos fundamentais e direito privado. Vamos fazer referência, porque o Canaris tem tantos livros, né? Senão a galera vai achar que é o Sistema de Direito, que é o livro traduzido para a língua portuguesa. Aí, ó. De Klaus Wilhelm Canaris. A razoabilidade incorporou também o Untermaßverbot. O debate sobre a aplicabilidade da regra da proporcionalidade também para os casos de omissão, ação estatal insuficiente. Aqui é um outro assunto. Olha só. Da influência argentina. Que legal. Aqui, ó. Esse aqui a gente vai poder tirar para a gente deixar só depois no texto final. 4! Pronto. Conseguimos. Agora ficou legal. Hein? Resumo expandido, pessoal. É assim que a gente faz. Beleza? Agora eu vou procurar as referências que estão faltando para a gente incluir aqui. Confirmar essa a tradução, né, do Teoria de Direitos Fundamentais do Robert Alexy. E aí depois a gente já vai encaminhar isso aqui para submissão. E aí mais adiante a gente conta se o resumo foi aceito ou não para apresentação no Congresso. Beleza, pessoal? Maravilha! Obrigado por vocês que ficaram até aqui. Se vocês não acreditaram, né, que eu briguei, que esse meu olho aqui é fruto de uma briga de garrafa num bar, risca-faca, tem
tem uma outra versão, tá, que eu vou contar então para vocês, que eu tava lá na Pedra do Baú, que é um lugar bem legal, aqui é um parque ecológico, né, que tem aqui na nossa região, e aí a gente ia fazer uma escalada, não uma escalada daquelas radicais, uma escalada bem light, assim, né, com uso de cordas, equipamento de segurança e tal, mas eu estava sem capacete, porque como não era uma escalada radical, né, acabei tendo a bobeira, assim, de ir muito confiante, sem capacete, fazer um passeio, sabe aquela coisa assim, né? Então eu estava só com a corda e o mosquetão. Então, e aí eu escorreguei, como é uma época em que o sol, essa época do ano o sol ele passa muito baixo, né? O lado de Minas Gerais, da Pedra do Baú, ele fica muito tempo na sombra, e aí forma lima, é perigoso, fica escorregadio. Claro que não é um lugar assim perigoso de cair, né, e morrer, mas é um lugar que a gente escorrega mesmo. E ainda mais que eu estava com um sapato não muito adequado, né, acabei escorregando e bati a cabeça, né, numa pedra, tá? Então essa que é a versão número 2 do meu olho detonado. Valeu, turma. Um abraço.